Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nath Afonso, este canal aqui eu falo sobre desenvolvimento infantil e maternidade atípica, porque eu tenho uma filhinha muito fofinha de 4 anos, Alice, que é autista. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo para explicar um pouco para vocês o que é a dispraxia. Todo mundo tem me perguntado, que eu já citei em vários vídeos, que a Alicinha tem dispraxia. Então me acompanhem nesse vídeo. Bom, pessoal, falar sobre um transtorno é sempre algo de muita responsabilidade, é algo também bastante didático, né? Com muitas informações. Eu quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu sou mãe de uma menina com autismo, que tem também aí dispraxia. Não sou médica, não sou profissional desta área, sou apenas uma pessoa que estudo e que tenho buscado o melhor para minha filha, então tô repassando para vocês o que eu sei. Mas caso vocês tenham dúvida, depois de eu verem esse vídeo, acharem que algumas coisas aí se encaixam com os filhos de vocês, o ideal mesmo é sempre procurar o profissional para estar instruindo vocês, para investigar isso, para confirmar isso, tá bom, pessoal? Então eu tenho aqui uma anotação até para ser mais objetivo e falar para vocês um pouco sobre a dispraxia. Vamos lá. Então, assim, a dispraxia, né, é um transtorno do desenvolvimento da coordenação, né? Ela se caracteriza por uma disfunção neurológica, né? As ações no que diz respeito à coordenação comandada pelo cérebro, tá, pessoal? Dito isso, então, as 3 partes aí que podem ser afetadas, né, nos aspectos são motores, no verbal e no espacial. Os sintomas são muito variados, pessoal. Eu anotei alguns aqui, os principais, e quero passar para vocês. E vou falar um pouquinho de cada um aqui na minha experiência com a Alicinha. Então, assim, problema de executar movimentos voluntários. O que que significa? Tô falando aqui com vocês, olhando aqui do lado do meu computador, falando, gesticulando, trabalhando aqui a coordenação do olho, da mão, de várias ações motoras que são voluntárias, tudo ao mesmo tempo. E a pessoa que tem dispraxia, isso não é tão simples e tão natural como é pra gente, ela tem uma dificuldade. E essa dificuldade, ela pode partir de 3 pilares, tá, pessoal? Da ideação, ela não consegue imaginar como ela vai fazer, executar aquele movimento. Ou ela não consegue, se ela tem a ideia, ela não consegue planejar como ela vai fazer, como ela vai começar, como é que ela vai fazer depois. Ou executar. Então pode existir dificuldade na ideação, no planejamento e na execução, ou nas 3 coisas. A Alicinha já apresentou muita dificuldade nas 3 partes. Hoje em dia a gente já superou algumas coisas. Tudo depende muito do que vai ser. Quando é uma coisa nova para ela no que diz respeito a motor, sempre complica tudo de novo, tá? Mas mais à frente vocês vão entender melhor sobre isso. Bem, então dito isso, ideação, planejamento e execução, né? Os 3 pilares aí base da dispraxia. Problema então na coordenação motora, com toda certeza, né? Não tem como não afetar isso. Então, assim, demonstra um desalinhamento. Normalmente, até um termo muito pejorativo que era usado antigamente para falar sobre o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é a dispraxia. Dispraxia. Diziam que era a síndrome do desastrado, aquela pessoa que cai facilmente, se bate nas coisas, derruba as coisas, né? Não parece assim desajeitada, era isso que eles diziam. Então é isso, esse problema, desalinhamento motor. Dificuldade na fala, pessoal, pode existir também, embora algumas pessoas não tenham, né, essa disfunção da fala. Quando é mesmo a ausência da fala, é outra coisa, é a apraxia, não vão confundir. Mas a dispraxia, que nem eu vou dar um exemplo para vocês, para Alice, que já é verbal. É uma dificuldade em falar também muitas palavras em sequência, ou de organizar esses pensamentos e o cérebro mandar esses comandos para falar. Então, por exemplo, a Alicinha sempre pede todo dia que quer tomar suco, ela adora suco. Mas ela sabe que a frase é: mamãe, eu quero beber suco, mas ela diz que quer beber suco. E isso que ela já treina há muito tempo, ela consegue dizer as 3 palavras: quer beber suco, quer, tudo reduzido, menor, ela acaba comendo palavrinhas. Isso é por causa da dispraxia.
Coordenação motora fina prejudicada quando necessária para as tarefas. Então, tudo que diz respeito aí à coordenação motora fina, comer, recortar, colar, pintar, tudo que é coisas assim refinadas, super difícil para quem tem dispraxia, difícil mesmo, pessoal. Dificuldade em escrita, né? Problemas em organização espacial, falta de noção de espaço. Aí vai vir também uma outra questão, que no caso do autismo, é a questão do transtorno do processamento sensorial. Então, nas alterações sensoriais, em um dos sentidos, que é o proprioceptivo, que é o sentido da noção de corpo em relação ao espaço, no caso da dispraxia, pode também ter essa influência e alteração ali é bem grande no que diz respeito à noção de espaço. Então, vou dar um exemplo para vocês. A Alicinha já conhece todas as partes do corpo, mas no começo eu tive que trabalhar muito com ela, essa questão de consciência corporal, que eu dizia, filha, mostra o nariz, e ela vinha e tocava aqui, ó, quase na testa, pessoal, porque ela não tinha essa consciência do corpo, isso que é tão natural pra gente. É como se agora eu dissesse pra vocês, fechem os olhos e levanta a mão direita. E a gente faz isso super natural, porque a gente tem o sentido da propriocepção bem certinho, tudo funcionando bem tranquilo. E no caso da pessoa que tem dispraxia ou quem tem alteração sensorial no sentido da propriocepção, não é bem assim. Então a pessoa vai lá passar numa porta, às vezes a porta é grande, mas ela bate no marco, porque ela tem pouca noção de seu corpo em relação ao espaço. Outra coisa que nem eu digo às vezes pra Alice, põe a mão na cintura para uma foto, aí ela coloca a mão aqui em cima, quase na axila, pessoal, por essa falta de noção mesmo, corpo e espaço. Então, acaba que essas pessoas caminham mais desajeitadas, tropeçam mais, né? É como se ela estivesse meio que flutuando. Ela tem essa dificuldade aí espacial. Por isso, já vou deixar o parênteses aqui, mas eu vou falar depois no final do vídeo, tão importante, né? A integração sensorial aí pro autismo, né? Essa terapia é super importante. Antes de tudo, assim, trabalhar essa questão sensorial é de extrema importância. Bom, mas voltando aqui pro assunto, para não estender aqui o vídeo, dificuldade, pessoal, em organizar o pensamento. Lembra que eu falei? Lentidão em algumas atividades que exigem coordenação motora. Então, a lentidão para pensar ali o que vai falar, como vai fazer, o que fazer. Um exemplo aqui vou dar para vocês básico da coordenação motora, da lentidão. Quando a minha filha anda no escorregador, eu vejo ela na pracinha e as crianças atípicas da mesma idade que ela, menores até, sobem assim correndo aquele escorregador e desce rapidinho. A Alicinha sobe, mas ela precisa mais tempo. Ela vai planejando devagar, fazendo aquilo, tirando as perninhas de trás para frente, para sentar, descer, escorregar. É tudo mais lento, pessoal, tá? Atividades que exigem, então, assim, a coordenação motora nas AVDs, né, para se vestir, pular, tudo isso acaba tendo aí bastante alteração. Então, a dispraxia, pessoal, ela impacta muito, né, a vida do indivíduo que tem na vida escolar, sobretudo no que se refere aos movimentos que precisa segurar lápis, tesoura, régua. Na vida social também afeta, né? No caso de uma criança com autismo é bem complicado, porque tudo que a gente quer é que ela vá interagir, mas, por exemplo, ela tá interessada em outra criança, quer brincar, mas ela não sabe nem por onde começar aquela brincadeira. Ela não sabe, às vezes, correr, não sabe chutar uma bola, não sabe pular, não sabe encaixar um bloquinho na sua vez ali de montar um jogo, fazer um quebra-cabeça. Então isso dificulta, impacta muito na vida do indivíduo com dispraxia. Normalmente ele vai procurar até se isolar, vai ter autoestima também baixa por essa dificuldade, né, de idear, planejar e executar os movimentos. Bom, dito isso, pessoal, as causas, né, as causas podem ser variadas, tá? Traumas ou lesões no cérebro, atraso no desenvolvimento neurológico, acidente vascular, cerebral, hereditariedade. Dificilmente a gente vê a dispraxia isolada, né? Ela é muito comum junto com outro transtorno, que no nosso caso está aí como uma comorbidade associada ao autismo, né? O transtorno do espectro autista. O tratamento é multidisciplinar, então tem que ter aí terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, esporte, toda estimulação em casa dos pais, o apoio, né? A repetição para ir aprendendo esses movimentos, né? É muito, muito importante para amenizar os impactos aí na vida do indivíduo que tem a dispraxia. Ela também acho que possui níveis,
Eu não vou afirmar isso, mas eu acho que existem, assim como a praxia tem também mais leve, né? A dispraxia também. Então, assim, pessoal, estímulo, treino, amor, repetição, muita paciência, persistência, trabalhar a autoestima, né, dos nossos filhos, ajudar eles, apoiar, dizer, não, tu vai conseguir, é assim, dar aquela ajuda. Isso já é normal, né, nas terapias, tanto no ABA, que é feito as coisas sem erro. Então, na dispraxia é muito importante esse apoio aí, porque a gente precisa dar pistas para o cérebro dessas ações motoras, né? Às vezes a criança precisa lá de uma pistinha na mão, aqui, filha, pega aqui, para ela conseguir captar e fazer aquilo que não vem assim natural para eles. Então a parte da imitação também é complicada, então tem que trabalhar muito coordenação motora, né? Do amplo para o fino, para poder estar melhorando nisso. Então, pessoal, vale salientar que dispraxia, que é um transtorno motor de base, não tem nada a ver com cognitivo, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a questão da inteligência da pessoa, ela não conseguir fazer as coisas. É uma questão motora, na coordenação, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, a Alicinha é uma criança bem inteligente, tem um cognitivo muito bom e tem dispraxia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem assim, ó. Eu sei como é que se abotou uma camisa ou como se passa o cadarço de um tênis, ó. Esses dois exemplos que eu anotei são duas coisas super complexas, né, de habilidades motoras. Mas na hora de fazer esses movimentos, eu não sei como fazer. Meu cérebro não me manda os comandos de como fazer isso. Mesmo que eu saiba aquela sequência como é para ser feita. Entendem, pessoal? Bom, a Alice, então, tem, né, esse diagnóstico de dispraxia também. Tem sido uma luta muito grande, então, em cima disso. Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe que todo dia eu tô a 1000 com as atividades motoras com a Alice. Ela já evoluiu muito, porque no início, assim, quando a Alice teve a regressão, a perda das habilidades, gente, ela não conseguia segurar mais nem a mamadeira dela para tomar uma água na mamadeira. Ela pegar uma colher para comer foi meses, meio ano de treino. Primeiro só levar a colher na boca, depois encher a colher, então os movimentos ensinados um a um. Então ela adquiriu a habilidade da imitação mais tarde, né? Foi agora quase com 4 anos que ela começou a conseguir assim imitar coisas simples. Então assim, uma coisa bem desafiadora, mas o diagnóstico não é uma sentença. Quem vê os nossos vídeos sabe quantas coisas aí que a Alice tem se superado. E essa semana a Alicinha começou a mexer com os pregadores, abrir e fechar, e era uma coisa muito complexa para ela, que há muito tempo a gente treinava. Não treinava tanto, porque daí vem a questão da frustração, né? A criança percebe que minha Alice já entende que ela tem essas dificuldades, então, como eu disse, a gente tem que trabalhar muito a autoestima deles e dar bastante suporte, que acima de tudo eles são crianças e precisam ser felizes. E é chato, que nem eu canso de ver a Alice às vezes quer pegar bonequinha, colocar roupinha nelas, mas isso é uma coisa muito, muito complexa para o cérebro dela. Mas a gente vai lutando, vai seguindo em frente, vai colhendo aí flores lindas. Então, se vocês se identificaram com características que eu falei aqui sobre a dispraxia, procure um especialista, fale com um neurologista, um neuropediatra de vocês, o psicomotricista, se a criança tiver, o terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pode ajudar. Então toda a equipe ali vai fazer uma avaliação, o relato da família, tudo isso vai ajudar a investigar esse diagnóstico. Lembrando que também esse diagnóstico não é dado muito precocemente, porque ele pode ser equivocado, porque a criança pode ter aí dificuldade motora, mas até pelas alterações sensoriais, no caso do autismo, é muito comum. Então, assim, só se percebe, se descobre assim mais cedo, quando é demais, como era o caso da Alice, que era bastante severo o prejuízo dela motor e as questões espaciais. Bom, pessoal, o vídeo acabou ficando extenso, mas o assunto era muito importante. Eu espero ter ajudado vocês. Peço desculpa se alguma explicação não ficou muito clara, porque realmente o assunto é bastante didático, difícil de tá falando aqui sem se esquecer alguma coisa. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com outras famílias, comentem aqui nos comentários pra gente interagir, me contem como é que é aí a coordenação motora fina, ampla dos filhos de vocês se identificaram com alguma característica. Um beijo então e até o próximo vídeo. Tchau!